Salve, salve, boa noite pessoal. Meu nome é Eduardo Chasco. Eu vou falar com vocês aqui hoje sobre aquário plantado sem CO2. Vou falar sobre as minhas experiências que eu tive com esse aquário e com outros, é claro, mas basicamente com esse. Seria porque sem CO2 é um aquário com baixa manutenção, um aquário low-tech. Depois eu vou falar aqui da manutenção dele. Quando eu quis montar esse aquário, procurei bastante coisa e não tem muito falando especificamente sobre aquário sem CO2, sobre muita técnica ou tal. O pessoal vai fazer plantado, é plantado com CO2. Você vai nos grupos, às vezes eu vejo nos grupos de plantados, né? As pessoas, qual planta eu posso colocar sem CO2? Aí sempre tem alguém que responde, nenhuma, todas precisam de CO2. Sim, todas precisam, mas tem plantas que crescem com metabolismo um pouco mais lento, não ficam tão bonitas, mas cresce perfeitamente sem CO2. Tem outras que ficam tão bonito quanto tivesse CO2. E você pode ter um aquário plantado sem CO2, com a baixa manutenção, pode ser feliz, sim. Eu segui as regras básicas do Tom Bar. Foi na época quando eu montei esse aquário, faz quase 2 anos. Foi o assunto mais interessante que eu achei no site Aquarium Fertilizer, seguindo as técnicas do Tom Bar, que é um aquarista já da velha guarda. E as vantagens do aquário sem CO2 são essas, né? Uma baixa manutenção, eu não tenho muito trabalho aí não. É um aquário de curtição, ele demora para ficar assim, demora. Agora depois de 1 ano que ele ficou, começou a ficar como eu queria que ficasse. Claro que às vezes você vai ajeitando, não fica assim, não cresce e fica todo bonito de uma vez só. Tem plantas às vezes que você tem que trocar, às vezes uma não vai, porque acaba ficando com sombra da outra, você tem que substituir, tem que tentar um pouco, não pode desistir tão fácil. Substrato. Sim, substrato fértil é necessário, precisa ter. Você pode ter um aquário plantado também sem CO2, sem substrato fértil, com rochas, troncos e muito microsorum, anúbias e plantas de rochas, né, plantas de tronco, junto com musgo. Também dá para ter um aquário muito bonito só de microsorum e musgo. Mas vamos falar aqui de um aquário plantado assim, sem CO2, com substrato fértil, que nem é o caso desse. Iluminação. As primeiras 4 semanas, uma iluminação fotoperíodo de 6 horas. Depois você vai subindo gradativamente e vai aumentando a iluminação também. Eu, por exemplo, nesse daí, eu comecei com 60% da iluminação e 6 horas. Depois de 4 semanas eu subi para 6 horas e meia e 65%. Depois 7 horas, 70%. Até chegar no 80%, onde eu fiquei por 1 ano praticamente. Até as plantas se desenvolverem e ele pegar forma. Daí eu comecei a notar que já tinha sombra. Fazia muita sombra, numas de baixo, então eu reforcei a iluminação, subi para 90% e 8 horas e meia de fotoperíodo. Fotoperíodo eu coloquei mais porque eu tenho nascer do sol e pôr do sol, então eu perdi a meia hora nesse amanhecer e entardecer, eu aumentei um pouquinho. Depois de um tempo eu cheguei a 95%, que é o que está. E acrescentei ainda mais uma fileira de LEDs no fundo para pegar as plantas de fundo que já estavam sem iluminação. O filtragem.
filtragem de 10 a 15 vezes o volume do aquário, uma boa circulação, senão você vai ter problema com a alga. A probabilidade é bem maior. Se você colocar uma boa circulação, nesse aquário eu uso 2 canistros, 800 litros hora, esse aquário tem 100 litros, então 16 vezes o volume dele por hora. Plantas, adaptação. Então esse é o segredo de ter muitas plantas que às vezes eu via em aquário low tech e falar, não, esse aquário o cara tem CO2, não é possível que ele consegue ter essa planta. Como que ele fez? A gente aqui no Brasil só basicamente vem tudo das plantas da chácara Takeyoshi, né? E todas da forma imersa. A adaptação da forma imersa para submersa é o maior problema para o low tech. É onde grande parte das plantas derretem. Então, o que é legal fazer? Cultivar elas antes, em outro aquário, antes de você plantar. Fazer ela ter essa transformação já no... Se tiver um aquário com CO2, melhor ainda. Daí você pode até ter plantas mais difíceis, que é o caso da Alternanthera mini. Eu tenho no outro aquário aqui, depois eu mostro para vocês. Então, essa adaptação da forma imersa, da forma imersa para submersa, que é o grande problema. Se você conseguisse, eu particularmente pego um copinho de plástico, desse refrigerante, assim, coloco um pouquinho de substrato, areia, planto ela ali, coloco no meu aquário de CO2. Quando ela cresceu, enraizou, que ela tá bonita, daí eu passo pro aquário sem CO2. Aí vai ser... Daí é só esperar o tempo, fazer a poda para ela engordar, para ela crescer mais ramos e tal. Ela vai crescer com um metabolismo muito mais lento que estar com o CO2, né? Mas vai crescer. O caso tipo das Heterantheras ali no fundo, da Rotala. Vou mostrar aqui para vocês. Agora eu coloquei essa Rotala, é nova, eu coloquei esse final de semana. Mas a Heteranthera do fundo. Staurogine aqui da frente aqui. Staurogine, eu já tinha tentado várias, já tinha visto muitas vezes pessoal com Staurogine e não consegui ter a Staurogine. Aí o que eu fiz? Adaptei elas antes de colocar aqui. Aí tive sucesso. Pinatifida, a mesma coisa, Graphilola pinatifida ali. Eu coloquei no tronco ali, tá ali colado ali. Está desde o ano passado já. Então elas têm uma adaptação muito mais fácil. Esse é o... Acho que esse é o maior segredo. Se você puder ter um aquário antes, eu vou mostrar aqui para vocês. Esse aquário é um mudário, aquário de camarão. Mal tem substrato, tem um dedinho do substrato aqui, ó. Alternanthera mini, sem CO2. Não está mais vermelha porque eu não coloco nutriente algum aqui. Olha a Ludwig Red aqui, crescendo lá atrás. Essas aqui são podas já das de trás que eu passei para frente. Essa mudinha de Ludwig já é um fiapinho aqui, ó, crescendo aqui, ó. Planta vermelha sem CO2, você também pode ter planta vermelha. A Cryptocoryne aqui também é meio vermelha. Vamos voltar aqui para o aquarião aqui. Então é isso, você pode ter um aquário bem legal, sem CO2. Depois que as plantas começarem a crescer, depois do primeiro... Na verdade, na primeira semana sempre das minhas montagens eu coloco neritinas. Caramujo neritina, que são excelentes, os melhores comedores de alga, eles fazem um excelente trabalho. Depois de um mês, coloco camarão, aqui os camarõezinhos aqui. Uma loqueirada selvagem aqui, eu coloquei uma meia dúzia de neocaridina. Hoje em dia tem incontáveis, aí tem mais de 100 camarões nesse aquário. Tenho 2 otos, uma meia dúzia de neritina e os camarões, equipe de faxina.
Os camarões tem que esperar o aquário estar bem cicladinho, né? Senão, pelo menos um mês, senão morrem. Mas caramujo já desde a primeira semana de montagem. Peixe também eu gosto de esperar mais um tempo. Se começar a dar alga, primeiro põe um casalzinho de plati para comer também, vão bicando as plantas, deixa eles com uma baixa alimentação para que eles comam as plantas mesmo. Fertilização, o que eu faço de fertilização? Eu uso basicamente potássio, Flourish Potássio, Flourish Advance e de vez em quando só o Flourish normal, mas basicamente potássio aí. Manutenção, TPA semanal, 40%, sem deixar uma semana sem. TPA é importante para evitar alga, para os peixes, para as plantas, todos ficam melhores depois. Esse é um aquário também zero alga, sem problema algum. Tem uma boa filtragem, tem uma boa equipe de faxina. E assim me dá uma baixa manutenção, com maior tempo de lazer e prazer, sentar aqui na frente dele e só curtir. Bom, é isso aí, pessoal. Qualquer coisa me perguntem aqui no vídeo, nas descrições ali, deixe pergunta, vou responder assim que possível. Mas dá para ser feliz sem CO2, dá para ter um aquário legal sem CO2. E dá para ter algumas plantas, até plantas vermelhas sem CO2 também. É isso aí, muito obrigado pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Me siga aí, em breve quero dar outras dicas. O que eu falei aqui foi de experiência pessoal. E é isso aí. Valeu, muito boa noite.